E aí, pessoal, tudo bem? Satisfação em poder estar aqui, né? Estamos aqui continuamos num momento conturbado da vida de todo mundo. Eu sei que não é fácil, mas eu acho que até o que nós vamos conversar aqui com o meu convidado de hoje, uma pessoa que falar que eu admiro ele é brincadeira. Falar que eu sou fã dele é brincadeira. Falar que eu escuto muito ele é brincadeira. Então, às vezes eu não tenho nem o que falar muito dele, então vou começar aqui apresentando um pouquinho o meu convidado, daqui a pouco eu coloco ele na linha e se preparem para se apaixonar, tá bom? Vamos lá. Adilson Souza, né? Hoje é meu convidado. Nós vamos falar hoje sobre cultura, ética e espiritualidade, né? Vocês vão entender já já por causa disso tudo aqui, mas eu vou começando rapidinho aqui, ó. Olha só, ele é mentor certificado do Creative Learning Institute, coach certificado, experiência de mais de 30 anos em administração e desenvolvimento de fator humano. Isso é um negócio, fator humano, meu Deus, como as pessoas não entendem isso, né? Ele tem programação e neolinguística, deve ser por isso que a gente já se apaixona nele, porque ele sabe como pegar a gente pelas palavras, o cara não é fácil não, né? Ele tem doutorado em liderança pela Florida Christian University, tem mestrado em psicologia, pós-graduado em administração de empresas e recursos humanos, docente de vários MBAs. Ainda bem que ele é meu parceiro, foi assim que acabei conhecendo ele, né? Ele é sócio fundador da Estação RH Consultoria Empresarial. E eu trouxe aqui a sua missão, né? Contribuir para que as pessoas alcancem o melhor do seu potencial. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou até conversar com ele para ver se eu consigo melhorar o meu potencial. Olha só, eu trouxe aqui Adilson Souza, né? Liderança e Espiritualidade. Esse é o livro dele, Humanizando as Relações Profissionais. Aqui eu trouxe até que ele já faz muito isso, ó, 2017, fazendo palestras, levando livro, faz campanha nas redes sociais. Isso aqui é só algumas coisinhas que eu pesquisei dele, porque a gente pesquisa um pouco sobre o nosso convidado, até para que ele possa se sentir mais confortável. Aqui eu trouxe lá o canal do YouTube dele, Adilson Souza, né? Tem vários vídeos falando sobre mentoria, sobre líderes e tal. E aí eu descobrindo também, tá lá no canal dele, ó, o dia que ele esteve lá no mundo corporativo, né? Falando sobre líderes espiritualizados, inspiram e também transpiram. Olha só, né? Quem quiser, tá lá no canal do YouTube, né? Isso aqui foi na CBN, né? Para quem não reconheceu o logo lá no topo. Esse aqui é a capa aqui do site, né? Estação RH, ó, Top 5, tá vendo lá do Top 5 do Mind, né? É de RH, daqui a pouco eu vou falar isso com ele. Ele se apresenta com essas questões aqui. Eu gostei desse trem, é bem moderno. Não deve ter sido aqui em São Paulo, não, que ele tirou essa foto aí, mas tudo bem. E aqui, uma surpresa, olha só. Em 2014, a segunda edição do meu livro de Controles Internos e Cultura Organizacional. Olha quem fez o prefácio da segunda edição, né? Professor Adilson Souza. E chega de, né, fazer a apresentação, deixa eu mostrar quem é o nosso convidado, né? Porque ele é o nosso convidado, eu tenho que dar atenção para ele. Meu amigo, muito obrigado por aceitar esse nosso convite. Isso aqui é só um pouquinho, porque se eu fosse apresentar tudo seu, a gente tinha que fazer primeiro assim, essa é a sua vida, aí te chamar no outro dia para você falar, porque tem coisa para caramba, né? Então, quem coloca no Google lá, Adilson Souza, começa a aparecer coisa. Tem uns caras Adilson Souza, mas não é você, com esse sorriso. Né? Não, vamos dizer assim que a melhor qualidade não é a beleza, então a gente não pode falar essas coisas, as pessoas falar que eu não posso chamar o cara mais de feio, Adilson. Eu falo que o cara é um bonito, é um praticante, porque você tem que ser politicamente correto. Meu amigo, obrigado por estar aqui. Se apresenta para o povo todo aqui. Legal, obrigado você. É um privilégio sempre estar com você, de compartilhar esse humor maravilhoso que você tem, né? Então, eu sempre, né, acho que é uma das coisas que para mim é muito importante de estar se nutrindo com pessoas que nos estimulam o nosso melhor. Você é uma dessas pessoas, você, Regina,
na sua família. Então, acho que é um privilégio poder estar aqui, né, compartilhando, né, sou Adilson Souza, apresentado aí toda essa, né, essa trajetória. Sou o pai do Tiago, que tem 28 anos, pai da Alice, que tem 6, do Lui, que vai fazer 5, e marido da Sumaia. Sou apaixonado por essa área de pessoas, que é uma área extremamente desafiadora, e eu tenho dedicado meu tempo para trabalhar fortemente com as lideranças, que são elas que impactam, né, para melhor ou pior o mundo, né? Então acho que tem uma questão aí que eu quero construir um legado com essa visão e ampliando obviamente a cada tempo, para que a gente tenha, para que de fato a gente construa um mundo melhor agora, não é do futuro, é hoje. É agora que a gente vai fazer diferença, e para a gente precisa estar preparado e aberto para fazer aquilo que a gente ainda não consegue fazer, mas que a gente tenha, né, ímpeto, coragem, para que a gente realize agora. E eu espero, nesse tempo que a gente estiver juntos, aí, que a gente possa compartilhar o melhor dessa trajetória aí com vocês, e que alguns provavelmente já me conhecem, já teve algum contato, quem não tiver vai ter oportunidade, espero ter essa oportunidade desse momento de troca. Sou bastante ativo no LinkedIn, é a rede que eu sou mais ativa, né, tenho mais de 32 mil seguidores, então se você pedir uma conexão lá e não aceitar, não é porque eu sou metido, não, é porque o LinkedIn ele limita a 30 mil seguidores, e eventualmente tem alguns artigos publicados lá. Tenho conexão com pelo menos 40 países, né, de pessoas que estão em 40 países. Eu fiz uma volta ao mundo recentemente, falando dessa questão aí das contribuições positivas, né, trazendo um olhar também da espiritualidade para isso. Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. Então é isso aí, que a gente possa aproveitar. E nasci numa cidade chamada Japoatã, em Sergipe. E aí, se você não conhece nenhum ser que nasceu nessa cidade, você conhece agora, que sou eu, tá? Tenho muito orgulho de ter nascido nessa cidade, no estado de Sergipe, e sempre que eu posso, eu tô por lá. Vamos lá, Assi. É bom você falar isso, porque, por exemplo, eu nasci em Cleanfield, né? O pessoal fala assim, aonde? Foi Campo Limpo, mano. Que aqui a gente se transformou para o inglês. Que legal. Cleanfield, né? Eu nem sei como fala minha cidade em inglês. Vou até perguntar. Cara, toda vez que às vezes as pessoas perguntam, professor, o senhor é da onde? O senhor mora onde? Eu falei, Cleanfield, mano. Cara, Cleanfield? Campo Limpo, mano. Que aqui a gente tem, né? Aí o pessoal olha pra mim assim, cara, o cara é totalmente doido, sou, mas faz parte do show. Quem conhece sabe que é uma questão, foi bom você falar isso, e eu quero que você até explique isso, aproveitando essa questão, né? Que eu, até para a questão do teu livro, já vou te perguntar sobre ele, porque você sabe que eu tenho feito isso em todas as lives aqui, né? Mesmo que gravado, comentando com as pessoas, que às vezes as pessoas elas confundem. Quando você está numa sala de aula, que você tem uma intimidade com o aluno, você tem que criar um dinamismo para eles te escutarem, para eles absorverem aquilo que você está falando, né? E é numa palestra também tem um jeito, já vi palestra sua, cara, é assim, você provoca o tempo todo. E é óbvio que tem certas coisas na hora do trabalho que você tem um outro perfil. Então, às vezes as pessoas, elas intitulam, elas rotulam uma pessoa porque eu já ouvi isso, não, o Assi não é sério. Eu falei, não é sério o teu nariz que não é sério aqui. Você não vai querer me ver sério, porque as pessoas que já me viram falam assim, volta a ser mais calmo, por favor, porque eu pego pesado. Então, às vezes as pessoas não entendem, é por isso que eu quero trazer isso para você, porque assim, eu sou uma pessoa realizada no que eu faço, eu tenho uma família maravilhosa, tenho amigos maravilhosos, eu tenho pais que se dedicaram para eu chegar onde eu cheguei, né? Que eu sempre falo, eu sou filho de manicure com motorista de táxi, tá? Verdade. E o que eu falo, eu fazia educação física descalço, as pessoas não entendem isso, porque se estourasse meu tênis, não tinha dinheiro para comprar outro, tá? Mas, cara, eu tenho uma alegria de viver. Eu acredito, né, que eu até falo que eu não respeito. A lei do homem, ela é preocupante porque ele escreve para ele mesmo. Eu respeito a lei de Deus, né?
que esse cara, que até outro dia eu falei, eu tenho medo, que falaram outro dia assim, quando você fizer a passagem, eles vão passar um filme da sua vida, das coisas boas, das coisas ruins. As coisas boas, eu acho que eles vão fazer um compacto, não chega a 5 minutos passando as minhas coisas boas. As coisas ruins vão passar 2 semanas eu assistindo as coisas ruins. Então, estou tentando reduzir isso, sabe? Fazendo uma coisa boa para as pessoas. Então, o que te levou, né? Olhando essa questão, porque assim, você transmite essa alegria, essa felicidade, você já orientou inúmeros profissionais com relação a isso, então você leva a questão do que você aprendeu em psicologia, do que você tem de vivência e da questão da espiritualidade. Foi isso que te levou a escrever o teu livro? Acho que o primeiro ponto, Assi, o que me levou a escrever foi ver incoerências. Acho que as incoerências observadas no mundo, tá? No mundo que a gente está inserido. Então, acho que a primeira inquietação foi como algumas religiões foram capazes de provocar guerras. Putz, isso era bom, era estúpido entender que isso acontecia, né? Outra coisa, olhando pelo quadrado que a gente está, como algumas pessoas iam lá para o seu momento de espiritualidade, da oração, do culto, e saíam na rua, o primeiro carro que cruzava, né, fechava, o cara rasgava o verbo em alto e bom tom, né? E aí tratava aquela empregada doméstica, né, com os maiores escrúpulos, e falava assim, eu estou conectado. Eu falei assim, não, você não está conectado. Você não está conectado com todo, com algo maior, porque a sua ação não conecta, a sua ação desconecta. Então, eu começava a olhar isso tal, e aí quando eu fui engrenando no processo no mundo corporativo, isso começou a ficar mais gritante ainda, né, da gente ver as facetas, as máscaras que as pessoas utilizam, e assim, eu sou muito grato que eu tive bons líderes, né, e tive o melhor olhar para os líderes que eu tive, que acho que foi uma das coisas também que na espiritualidade também me ajudou nesse sentido de ter qualquer olhar. Eu nunca perguntei para nenhum dos meus líderes, e foram muitos, né? Eu vou fazer 52 anos. Então, se eu pensar que eu tenho 14 anos que eu comecei, eu tenho aí 30 e tantos anos já de rodagem no mundo corporativo. Eu nunca perguntei para eles a religião deles, mas eu prestava uma atenção no que esses caras faziam num ambiente de trabalho com as pessoas como poucos. E aí eu percebia, né, que assim, a prática de conexão, de conectar com todo, é quando você, na sua interação com o outro, você responde de forma que você possa ser justo, gentil, empático. É isso que vale, a ação. A ação vale mais do que o que a gente fala, que a gente pensa do outro para o outro. Então, isso foi uma coisa. Aí eu fui buscando, e o que vale? Se eu estiver me alongando, você me corta aí, viu? Você fica à vontade. Tudo que eu olhava, tudo que eu buscava nisso, ele sempre tinha uma conexão, uma relação com religião. Eu falei assim, eu não vou entrar nesse campo minado. Primeiro que até na Índia eles não conseguem contar, eles falam mesmo, a gente consegue contar quantas religiões tem aqui. Se eu entrar nisso, é um campo minado, eu não vou conseguir dar conta. Eu falei assim, o que vai fazer a melhor conexão com tudo isso? E aí eu encontrei um apanhado, né, alguns apanhados de estudos que falavam de valores da espiritualidade. E eu falei assim, opa, aqui transita na coisa que é mais importante. Quando eu encontrei isso, aí eu comecei a me dedicar para essa questão, e vendo como eu poderia apresentar isso para o mundo, né? De falar de espiritualidade. E a minha grande surpresa... Sem chocar, né? Porque quando fala espiritualidade, as pessoas já pensam, né? O extremismo. Extremismo, vai achar que você vai incorporar, que nem outro dia eu brinquei, né? Os caras acham que o princípio da entidade é quando o contador incorpora um outro contador para fechar o balanço. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, calma. Não, te juro, tem hora que eu solto essa assim para deixar as pessoas. Calma, gente. É questão de você acreditar
que existe uma regra, existe um ser superior que orienta, né? É uma questão, e isso que você está falando é interessante, porque assim, a gente pensa, né, na questão da espiritualidade, né, da pessoa ser boa, da pessoa fazer o bem, que é isso que a ética, eu tenho falado de algumas pessoas, outro dia eu falei assim, reduz para mim conduta e ética em uma única palavra. Nossa, o povo tem uma dificuldade para achar uma palavra, né? Aí outro dia eu até brinquei e falei assim, ó, eu vou dar uma dica, começa com honest e termina com tidade, né? Aí Simples assim, simples assim. simples assim, honestidade, porque se a pessoa é honesta, ela vai respeitar a cultura do outro, ela vai ter uma ética no seu comportamento, ela vai ter uma questão de espiritualidade. Isso que você falou, até aproveitando aqui, que isso aqui é um bate-papo nosso, aqui é um Ótimo, ótimo. nosso, nós não vamos falar mal de ninguém, porque nem precisa, tem gente que fala, a gente só vai falar coisa boa. Eu lembro que eu cheguei uma vez num cliente lá em Rondônia, cara. Cheguei de manhã, né? Viajei, puta, não tomei café, já saí do aeroporto direto pro cliente, você sabe como que funciona isso, né? Você também faz muito. Pô, cheguei, cara, uma vontade de tomar café, e a copeira tava tirando café. É, a dona Tereza, eu lembro dela que eu cheguei. Bom dia, ela. Bom dia. Nossa, se eu pedir um cafezinho para a senhora, sei que a senhora não pôs nem na garrafa ainda, a senhora poderia dar um cafezinho para mim? Que eu senti esse cheiro, eu tô alucinado. Aí ela falou, tudo bem, e o nome da senhora é Tereza. Dona Tereza, então faz um favor para mim. Ela foi lá, pegou o café, separou para mim, tá? Aí eu cheguei para ela, Deus, falei assim, alguém já te falou que te ama hoje? A mulher tomou um susto. Eu falei, oh? Alguém já falou que te ama hoje? Eu falei assim, ainda não. Eu falei assim, eu te amo. A senhora não sabe o que a senhora renovou a minha vida com esse café. Ai, Jesus, que barato. Deu 10h30, ela chegou na sala com uma xícara grande de café, porque é o que eu gosto, né? E torradas. O presidente do conselho chegou assim e falou assim, você acabou de chegar? E assim, por que a xícara dele é grande e a minha é pequena? Porque ele falou para mim que gosta de café grande, então já trouxe o café grande para ele. E é isso, é a questão da gente respeitar, independente seja o presidente do conselho, como a pessoa que cuida do café ou da faxina. Sabe? E essas questões, quando você começa a olhar, que olhar você tem para o outro, né? Quando fala todo esse processo de construção, você está colocando essa questão da honestidade, né? De fazer o certo. Esse é um ponto que faça o certo. E você não acha que você é melhor do que o outro porque você fez, né, PhD, PQP, o que quer que seja, né? Olha para sua origem, né? Então, assim como você, eu também, meu pai foi funileiro mecânico, minha mãe costureira e do lar. Então, eu tenho que olhar para o mundo olhando também tanta gente que caminhou junto comigo e em alguns momentos nossos caminhos foram direcionados, foram para direções diferentes, mas eu procuro fazer um exercício de jamais esquecer as pessoas que caminharam comigo, né? Que trouxeram foram para essa trajetória. Até no próprio livro eu cito a dona Ana, que foi a merendeira lá da escola estadual que eu estudei em Francisco Morato. Então, os nossos heróis, as pessoas que de fato vão mudar esse mundo, elas estão ao nosso lado, né? Elas talvez precisem de alguma orientação, tal, mas assim, nós temos muitos heróis anônimos. Aí a gente vê um monte de gente babando para os caras megas, parará, mas você não conhece a história dessas pessoas, né? Não é desmerecer, longe disso, porque acho que eles têm muito para somar, mas olha para o seu lado, cara. Olha para o seu lado, que você tem gente extraordinária que está fazendo diferença. E às vezes o cara não se liga que a dona Tereza, né? Dona Tereza, né? A dona Tereza, ela tem um nível de contribuição ímpar ali. Então, ela maltratada, ela pode não te fazer algo ruim para você, mas ela pode deixar de oferecer o melhor para você, porque você viajou muitas horas para chegar e aquilo revigorou, ela melhorou aquele ambiente. Sim. E é isso que as pessoas não percebem, né? Então,
Se você pode não ter o melhor retorno de um bom tratamento, mas se você não tiver um bom tratamento, você já sabe que resposta você tende a ter. Sim. Então, e aí entra muito, né, em algumas dessas questões. Porque isso é interessante, até eu falo isso, porque são situações, né, que você acaba trazendo as pessoas para junto de você, elas começam a te entender, você escutar as pessoas, né? Lógico, né, que você tem que tomar algum cuidado, porque às vezes as pessoas acham que você virou, né, confessionário, então, mas e aí, dentro das organizações, né, e a gente viu muito isso, gente, para quem não sabe, no final de semana retrasado, o Adilson, na nosso MBA de Governança, Risk e Compliance, que obviamente que é desse livro aqui, ó, para quem não conhece, né? A gente tem que fazer um pouco da propaganda, tá aqui. Nós montamos lá em Manaus, né? O primeiro MBA de Governança, Risk e Compliance da região norte, né? Está com a gente. E o Adilson foi dar aula de cultura organizacional, cultura organizacional e ética, né, para o MBA. Isso mesmo, cultura e ética, isso. E aí você convidou 4 pessoas, 4 né? pessoas para somarem. Fala o nome Então, delas aí, por favor. a Renata Sansoni, que é uma professora, inclusive, fez o seu mestrado na escola de Jack Welch, né, lá e ela é uma pessoa maravilhosa, né, eu conheço ela há pouco tempo, psicóloga, e ela trouxe um case muito interessante, né, que avalia e coloca num contexto de como se adapta uma cultura a outro país. Foi um case muito bacana, Renata, show, né? E trouxe a contribuição bacana. Outra pessoa foi a Luane. A Luane foi minha aluna no Master de Liderança da GV. Hoje está residindo em Montreal, no Canadá. Ela veio dar uma palhinha sobre coisas simples e, ao mesmo tempo, extraordinárias. E ela traz uma fala muito bacana. Eu sou fã da Luane. E a gente começa a ser fã de onde? No ambiente da sala de aula, né? Pela interação, pelo interesse. E ela trouxe uma questão do quanto a organização para quem a gente trabalha conversa ou não com os nossos valores. Se não conversar, você não vai ficar. E se você vai ficar, vai ser sofrível. E ela dá um relato de um banco, obviamente, por questões éticas, a gente preserva essa informação, né? Tem uns senãos aí, mas acho que vale. Senão, que eu falo é o seguinte: a gente não divulga o mal. Sim. A gente não denuncia o mal, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas assim, o que foi legal foi perceber que ela trouxe uma forma simples de que, olha, o que vocês estão fazendo eu não concordo. Vocês sabem que está errado. Sim. E aí ela acabou ficando pouco tempo lá, porque não conversa, isso é agressivo. E aí, depois eu também trouxe a Edna Vassello Goldoni, que tem o Instituto Vassello Goldoni. Ela anote o nome dessa mulher. Ela vai ser certamente uma das mulheres mais influentes do Brasil num curto prazo, tá? Ela é uma executiva, né? Hoje tem instituto na área de saúde. O instituto, a carreira dela foi baseada na área da saúde. E ela tem um programa muito interessante, no qual eu sou mentor lá, que é Nós por Elas, que é fantástico, uma proposta muito interessante. E no domingo a gente trouxe a Patrícia Fernandes, que eu sou fãzaço, e aí quando eu trouxe ela, eu exponenciei todo esse processo, só foi de todos eles, e a Patrícia era a que eu menos conhecia. Mas tem uma coisa, assim, para todos que estão nos ouvindo aqui, nos vendo, é que tem coisa que, assim, você não percebe o quanto o outro conversa com você. Você percebe que conversa, mas quando você tem um contato, essa conversa ela se amplia de uma forma tão extraordinária. E a Patrícia é uma dessas executivas que eu tiro o chapéu e falo assim: Patrícia, se prepara que eu vou levar você para o mundo, né? E aí eu assim vai falar um pouquinho também, né, desse processo que ela teve por uma legião de fãs aqui. Então foi isso. Acho que tem um ponto de a gente trazer pessoas que relatem essa questão da cultura, da ética e da espiritualidade, que é um ponto de como que isso vai se conversando.
Para mim, tem uma coisa que é determinante, faça a coisa certa. Sim. Você vai ser o esquisito, você vai estar fora, mas nessa conexão maior, fazer a coisa certa, pode fazer toda a diferença e pode, inclusive, te deixar fora do ambiente Sim. que não te serve. Sim. Porque quando eu olho tudo, e só concluir essa parte do pensamento, quando eu olho tudo que aconteceu recentemente do Brasil, né, e até ter todo esse escândalo, que todo mundo sabia, mas nada era comprovado antes, não deixava se comprovar, né? Felizmente, eu não fiz parte dessa nojeira que o Brasil se encontrou. Sim. Porque não faz parte minha, e não vai fazer. Né? Eu tenho clareza que os meus filhos, a minha família, jamais vai me ver eu sendo preso por conta dessas estupidez que é não fazer o que tem que ser feito. Eu até brinco porque é bom usar paletó, né? Porque na hora dessa você põe o paletó na cabeça e sai escondido, né? Então, por isso que a gente tá usando camisa polo, olha lá, dá uma olhada, ó. Olha lá, camisa da estação, da marca. Não tem problema, você não tem que esconder, né? E é interessante, gente, esse papo. Você está conseguindo ver a imagem que está ao fundo aqui? Eu escolhi essa imagem por causa de você. Olha lá, areinha, marcadinha com aquela pedra. Que legal. Foi buscado para isso. Então, a pedrinha aqui, toda aquela areinha, aquele caminho. Essa imagem tem isso, tá? Que assim, é bem a questão de a gente, sabe, se sintonizar com a gente mesmo. E, gente, eu estou comentando isso, por que eu fiz esse comentário? Porque eu, como coordenador do curso, eu tenho que entrar lá, dar um alô para os alunos, tal, né? Entrei na sexta-feira e dei um oi e tal, deixei, né? Porque senão depois acabo, né, tomando a frente. Aí, no final do sábado, eu entrei para dar um oi, fiquei o final da aula todo. E no domingo, eu entrei para falar um bom dia, dar as boas-vindas à convidada, eu fiquei na aula o tempo todo, porque ela, com a maneira como ela cativou, e eu fiz uma coisa que eu não faço, tá? Que até depois vieram falar para mim, que o pessoal não sabia da onde eu tinha vindo, porque as pessoas acham que a gente já começa aqui, né? A gente vê a foto e não vê o filme, né? Sim. E aí eu falei assim, gente, ó, eu vim, a minha origem é essa, tal, e por coincidência, minha mãe veio aqui em casa, e eu botei a minha mãe aqui, aí minha mãe fez todo mundo chorar, né? Porque a internet, pelo menos, essa coisa foi maravilhosa, né? Porque se fosse presencial lá, não teria nunca isso, né? A menos que eu gravasse a mensagem da minha mãe. E importante, porque, assim, a Patrícia fez umas menções, e é por isso que eu fiz essa volta toda para chegar, que as mulheres da região norte reclamando sobre o preconceito, sobre o coronelismo, a falta de respeito no trabalho feminino, né? E a Patrícia, ela deixou bem isso claro, as dificuldades que ela teve, tanto que a Patrícia, para quem não sabe, nós não vamos falar nem muito, porque o próximo Marcos Assi convida é com a Patrícia Fernandes, já está agendado, gestão humanizada, então nós vamos falar isso com ela. E ela deixou um alento para todo mundo, dizendo o seguinte, olha, dificuldade todos nós vamos passar, né? E ela deixou umas questões, né, para todo mundo. Fala um pouquinho do que você sentiu dos alunos quando a gente foi falar sobre a questão da cultura e da ética profissional, né? Porque, assim, parece uma coisa... não, o mundo está mudando. Está nada, gente. Nós estamos aqui em São Paulo, ainda tem muito preconceito com o trabalho feminino, tem preconceito com quem é humilde. Eu passo por isso às vezes, que as pessoas... não, não chama esse cara não, ele é muito do povão. Mano, aqui o bagulho funciona, velho. Não quer me chamar, me chama. Tem pessoa que me chama para churrasco, né, Adilson? Os caras me chamam. E eu vou lá na casa da pessoa, não levo nada, não roubo nada, não sequestro, não deixo ninguém preso, entendeu? As pessoas sabem que a gente tem uma linha. Fala um pouquinho dessa experiência quando a Patrícia, lógico, né, com tudo isso que foi falado de todos os seus convidados no final de semana,
um pouquinho do que os alunos trouxeram para você, falando sobre essa questão da cultura e ética, que foi um assunto do final de semana. Acho que tem uma coisa interessante, e até entrando na questão do próprio compliance, que assim, existe uma questão, uma determinação, uma regra, ok. Dependendo de como vem a informação, a regra é burra, né? Porque você. E a Patrícia, acho que talvez ela até traga esse exemplo na live, nessa entrevista, porque assim, você precisa expandir para ir além para você enxergar o número. E acho que esse é um dos pontos importantes. Quando fala de cultura, você fala assim, olha, a empresa performance nisso, e como estão as pessoas lá? Tem um ponto que eu vou fazer até um olhar que eu somo com aquele momento da aula, com outras coisas que eu estou vendo, e isso é recente. Eu vou até escrever um artigo sobre isso por esses dias, que é um seriado que eu estou assistindo na Netflix, chamado Anne. Você já me mandou a dica. Maravilhoso. Maravilhoso. E aí tem duas coisas que acho que são fundamentais. Primeiro, acho que o exercício de nós, enquanto pessoas e profissionais, é pensar, essa cultura conversa comigo, se conversa, acho que é o primeiro ponto, e também tem que olhar, se conversa com base no quê? Nos valores, naquilo que acredito que faz sentido. Bom, a cultura, sobretudo, ela também ingessa um monte de possibilidades. E nesse seriado vai ter vários questionamentos, né, da questão da própria ética, né, porque assim, como que você destrata ou você permite um destrato de alguém que vem de uma região, de uma origem diferente da sua? No fundo, no geral, e anotem isso, quando nós falamos de humano, só existe uma raça, a raça humana. Só que a gente ainda não é evoluído para entender dessa forma. A gente fica separando onde a gente podia incluir. Né? Porque, do ponto de vista espiritual, né, do que eu acredito, o que nos conecta são todos nós sermos seres humanos. Então, por isso, assim, a gente tem uma raça chamada humano. Então, no momento que a gente chegar à sabedoria de que você não é mais do que ninguém, e que você faz parte de um todo, e que a sua evolução vai para um ponto de que você entenda qualquer pessoa que você cruze num aeroporto, num país, numa cidade, que elas são 100% humanas, né, e que elas praticam isso tendo um olhar de respeito, fora de julgamentos do que é certo e errado, e é para você, não é para o outro, de respeitar as opções e a natureza de cada um, isso tende a mudar. Quando você leva isso para o mundo corporativo, que você fala da cultura, a cultura abraça isso ou não? Eu escuto e aí vejo muita coisa, ainda, principalmente com o público feminino, você casou agora, você tem pretensão de ter filhos? E essa pergunta é matadora. É matadora no sentido de que se você responder que sim, você está fora para boa parte das empresas. Né? Então, tem algumas questões que vão te colocando fora. Né? E aí também, não sei se isso é de tudo ruim, porque isso vai conversar ou não com você. A cultura, ao mesmo tempo que ela se consolida, e quando olhamos isso naquele final de semana, as pessoas começam a ter o seu nível crítico, a sua régua aumenta. E ela vai olhar para a empresa e falar assim, essa empresa me serve ou essa empresa não me serve. Eu vou colocar minha energia aqui para influenciar a minha empresa a mudar ou vou colocar em outro lugar. O que a gente veio ainda nesse conceito de liderança até pouco tempo atrás, estou falando de 10, 20 anos, tudo que definia liderança era comando e controle. Não é mais isso há muito tempo, é influência. Uhum. A Patrícia traz isso, a capacidade dela de influenciar, e a maior influência que tem para qualquer mudança é resultado. Mas não é resultado a qualquer custo. É resultado sustentável, em que você traz o melhor das pessoas para conversarem, e às vezes você tem que convidar as pessoas a seguirem outros caminhos que não são aquele que está na empresa.
Sim. E a cultura ela vai ter um ponto que eu vejo como o mais forte de tudo isso. Você estabelecer uma cultura de honestidade, de transparência, de ética. Se alguém chegar ali e que não pratique isso, o próprio organismo, que são as pessoas ali, elas expulsam. E acho que esse é o ponto que é extremamente importante. E isso é o que nos conecta. Né? Por que eu faço parte dessa organização? O que ela está entregando para o mundo? Quando a gente aumenta esse nível de consciência, muda tudo. Desculpa, você ia fazer uma coisa. Não, mas é isso mesmo. Eu penso dessa maneira porque, assim, eu já tive lugares que eu fiquei 7 meses trabalhando, não compactuei com o que estava acontecendo, não dava, aquilo me consumia. Assim, não, cara, não posso trabalhar num lugar que você senta na beira da cama de manhã e fala assim, que merda vai dar hoje? Desculpa a expressão, mas que eu vou enfrentar hoje, sabe? Né? Então, e é uma coisa interessante, porque assim, e ficou bem claro isso lá, que todo mundo, né, expôs, né, foi fantástico que todo mundo teve a oportunidade de se sentir na posição do outro, e todo mundo descobriu que todo mundo tem o mesmo problema, tanto que eu brinquei, gente, só muda o CEP e o CNPJ, as buchas são iguais, né? A diferença é como você consegue conectar o seu eu com a empresa, né? E como você consegue transcender isso, porque assim, eu tenho uma frase na questão de compliance que é o seguinte, que você tem que ser severo no que tange a cumprimento de regras e tem que ser amoroso no que tange a atendimento de pessoas. E as pessoas não conseguem, ela não entendem o amor é respeitar. Porque as pessoas pensam quando fala de amar, né, que nem tá lá, até brinco às vezes no evangelho, o amar não é que você vai encher a pessoa de beijo, vai levar ela para morar na sua casa. Você tem que respeitar, você tem que, né, saber conviver. Pô, não é todo mundo que é fácil conviver, né? Às vezes, eu dou palestra num centro que eu frequento, quando conseguia, né? Eu falava, gente, ó, no final do ano eu ia falar de família, ó, quero avisar, vai chegar o Natal e o Ano Novo, você vai ter que conviver com as pessoas que você se afastou o ano inteiro. E aí, você vai ter que, por causa da sua mãe, você vai ter que conviver com alguém da sua família que você não se dá, porque assim, por espontaneidade você não vai, mas na hora, então você tem que respeitar outras pessoas. Quem nunca precisou fazer isso? E às vezes na empresa, eu falo para as pessoas, nem todo mundo que está lá na empresa eu chamaria para tomar um café na minha casa. Quanto mais para um churrasco. E quantas pessoas já me chamaram para o churrasco, eu já fico feliz, que eu já faço parte da vida delas. Viu, Adson? Tamo junto. Teremos vários aí. E aí, deixa eu te contar um fato aqui para você ver, falar sobre cultura, né? Que eu lembro, eu acompanhei algumas lives que você chamou gente da Bélgica, chamou gente de tudo, Bélgica, que mais? Holanda. Bélgica, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Canadá, Mongólia, Coreia do Sul, Canadá, Estados Unidos, Chile, Argentina, 28 países. Exatamente. E às vezes eu falo assim, caraca, o bicho não tá fácil, não. E aí eu lembro, por exemplo, quando eu trabalhei no Banco ABC Brasil, os auditores que vinham do Arab Bank, né, lá de Bahrein, eles eram indianos, né? E eu tive que conviver, por exemplo, lá que o vice-presidente sênior de auditoria era de uma casta inferior do vice-presidente de auditoria, porque lá todo mundo era vice-presidente. Esse que era o problema. E o vice-presidente sênior mandava o cara fazer um negócio, o cara não fazia. Aí ele tinha que pedir para outra pessoa pedir para ele fazer, para entregar, porque ele era uma casta inferior. E na Índia isso é muito pesado. Aí o que aconteceu? Eu fui responsável por ficar com os caras no final de semana. Então, no final de semana eu levava eles para almoçar, aí eles queriam ir no Imbu, porque eles adoravam ver coisa natural, pedra, incenso, tal, essas coisas todas. E aí o que eu fazia? Cara, chegava, estava aqui no Imbu, perto de casa. Eu vinha trazer os caras para casa, eles cochilavam no quarto dos meus filhos, tal, e a gente depois tomava um café com pão de queijo, né, que eles falam pão de queijo, que meu pai fazia. E eu fiz isso na maior naturalidade, trouxe o cara para minha casa, tomamos um café. No dia seguinte, um dos outros auditores me chamou e falou assim, por que você nunca me levou na sua casa? Eu falei assim, porque nós não tivemos oportunidade ainda.
Então, quando você vai me levar? Eu falei assim, próximo final de semana eu te levo. E aí eu fiquei com aquilo, falei assim, mas o que aconteceu? Eu fui perguntar para um deles, né, porque que aquilo estava acontecendo. Eu falei assim, isso acontece na Índia, ninguém leva ninguém para casa um do outro. Quando o cara leva a pessoa para casa do outro, é o maior grau de respeito que eles têm quando você abre a porta da sua casa para alguém entrar. E eu fiz aquilo na maior naturalidade, como eu faria com qualquer amigo meu. Conexão, cara, conexão. Então, a questão da cultura, ela é uma coisa que às vezes a gente não tem noção, por isso que a gente tem que saber muito bem com quem a gente convive, como funciona, né? E dentro dessas questões, as pessoas precisam entender o respeito, né? Que você falou muito bem, né? Melhorar o potencial das pessoas, entender que as pessoas têm limitações e têm potenciais. Olhando isso assim dentro dessa sua linha, que é a sua frase que está lá no seu currículo, né? Qual que é a sua missão, né? Me fala um pouquinho disso, Adilson. O que você entende fazer essa conexão, né? Bacana. Acho que tem um ponto que, assim, eu acredito no ser humano, acredito no potencial do ser humano e que os inputs que ele recebe vão criando as suas crenças que vão levar ele para o seu melhor ou para o seu pior. E boa parte dos inputs que o mundo dá para essas pessoas são os inputs para que eles levem para uma área mais comum, para uma área mais até médio, até as pessoas estão falando medíocre, no sentido de que é muito pouco, mas de acender a chama do que essas pessoas podem fazer no mundo. Acho que esse é um dos papéis importantes que eu me proponho a fazer com as pessoas que eu tenho a oportunidade de encontrar. E aí vale sempre um ponto do quanto as crenças que nós estamos adquirindo ao longo da nossa trajetória estão nos limitando ou estão nos impulsionando. Então, fazer com que as pessoas alcancem o máximo do potencial é de que elas possam se realizar naquilo que elas se propõem a fazer e também se relacionar de formas que continuem a levar elas para aquilo que elas acreditam. Eu reprovo veementemente aquelas pessoas, e elas estão no mundo aí, às vezes ao nosso próximo da gente, que elas matam a esperança dos outros. Elas são matadoras de esperança, né, de perseverança. Então, eu falo assim, olha, eu quero, e aí vou usar aqui o que me surgiu agora, do Marcos Pontes, do astronauta. Busca lá a história desse cara. Então, o mundo trazia para ele, o mundo não, algumas pessoas que estavam lá traziam, né, uma coisa, e aí teve um momento que ele sentiu que ia desacreditar, e a mãe dele vai com uma fala muito poderosa, e que coloca ele novamente no caminho. E você vai ter vários exemplos de filmes que retratam isso, e eu gosto de fazer muitas analogias com filmes. Eu tenho um filme chamado Sementes Podres, que na verdade é uma metáfora, uma tradução que é erva daninhas, né? Então ele fala de pessoas, fala da questão da autocompaixão, da empatia, e de quanto se estimulado bem as pessoas, elas vão alcançar o melhor, né? Mas você também precisa dar condições para que elas façam isso. Mas mesmo que elas não estejam num ambiente que dá a melhor condição, ela pode ser resistente e forte para sair daquele ambiente da melhor forma. Mas ela precisa chegar ao mundo que às vezes ela não consegue enxergar. Você sabe que eu tenho um vídeo meu lá no meu canal do YouTube, quando eu lancei meu primeiro livro lá em 2009, que a primeira coisa que eu agradeci foi os inimigos. Porque eles estão te pressionando. Sim, porque eles falaram para mim que eu não ia conseguir, que eu não tinha condição, que eu não tinha capacidade, né? Eu até às vezes acho que eu ainda não tenho capacidade, mas como eu estou conseguindo fazer as coisas, então assim, é brincadeira, porque assim, eu agradeci o inimigo, porque ele me motivou a fazer, né? E hoje eu estou aí no meu 9º livro, né? Legal, que legal. 3 com participação e 6 de minha própria autoria, né? E eu continuo sendo motivado por isso. Por exemplo, esse final de semana foi, falando isso atrasado aqui, Feliz Dia do Escritor, tá? Que foi no final de semana. Nossa, para nós, né?
Aí eu fiz questão de postar lá, né, um agradecimento à Trevisan, né, e à própria Sampo, né, que está aqui, Legal, legal. ó, a tela está lá, a Sampo, lá guardadinha aqui, Fantástico, fantástico. porque a Sampo foi uma das primeiras, quando ninguém sabia quem era o Marcos Assi, e me deu a chance de escrever o livro de controles internos. Que legal. Hoje eu estou na 3ª edição, 10 anos de publicação, entre os mais vendidos da editora. Sabe que você está há 10 anos entre os mais vendidos da editora e você só perde para a família Securato, que cá entre nós, né? Falam de economia, mas assim, livros didáticos, você sabe que é difícil a gente aqui no país, né? Eu até pensei uma vez que escrevi um livro assim, 50 tons de controles internos, sabe? Para ver se alguém compraria uma coisa assim. E é interessante que eu fiz a postagem, cara, e eu, assim, postei para agradecer, né? É pura hashtag gratidão. E já estava com mais de 7.000 visualizações na minha postagem, né? E ainda você falou que você tem 32.000 pessoas. Eu cheguei a 8.000 esse final de semana por causa dessas postagens que as pessoas me descobriram. Então, pedindo a coleção toda. Não, fantástico. Acho que tem uma... A construção, isso é construção. E aí, eu queria até que, para aproveitar aqui, porque tem muita gente que está seguindo, que afinal agora é um novo portal, né, do conhecimento em governança, controles internos, risco e compliance. Queria que você aqui desse uma dica para os profissionais de compliance, né? Que, óbvio, que tem que exigir uma postura, uma conduta das pessoas, né? E isso, às vezes, machuca. Vamos pensar, machuca, porque você vê as pessoas fazendo aquilo que você não quer que seja feito, né? Uma dica, vamos fazer, você é um coach de um profissional de compliance que está reclamando que ele cria regras, cria políticas e as pessoas não seguem, as pessoas não querem fazer. Você agora, Adilson, o meu coach, né? Afinal, você é um cara, um mentor para isso, você é o meu mentor. Dá uma dica para as pessoas que estão nessa área, trabalhando nessa, não vou falar militando, que militando às vezes é meio complicado. Trabalhando nessa área, o que ele precisava ter para poder fazer isso melhorar? Acho que é só um ponto aí. Para falar isso. Tá, só tem um ponto aí. As pessoas, elas não seguem regras na essência. Elas seguem aquilo que elas acreditam, que é o significado de fazer aquilo. Então, o profissional dessa área tem que ter o poder de influenciar, né, as pessoas, no qual se está apresentando uma regra, uma estrutura, e por que a gente faz o que a gente faz? O que significa fazer isso desse jeito, dessa forma, nesse mercado? Para onde a gente quer ir, para onde a gente não quer ir. E o quanto, né, nós, enquanto time, vamos fazer com que a gente sinta pertencente, que tem um dado do pertencimento, que é o significado do pertencimento, aqui que eu estou colocando, que é um dos valores da espiritualidade, a fazer a coisa certa, a fazer a coisa que nós acreditamos, né? Então, acho que esse é o ponto. As pessoas não vão seguir regras, elas vão seguir o que elas... Isso tem que conversar com o coração delas, né? Com a alma, com a essência, porque senão não vai fazer. Senão não vai fazer. Entra e sai, entra e sai. Então, ela precisa abraçar aquele conceito e praticar na vida. Eu gosto de usar aqui um conceito, né, que é muito utilizado na Dupont. Vou só usar o conceito, que é segurança. Se o cara que vai trabalhar na Dupont, ele não traz esse conceito de segurança para a vida, ele não consegue trabalhar lá. Então, não dá. Você escutou isso, provavelmente, costuma de casa vai à praça, né? Eu escutava isso do meu pai. Então, assim, aquilo que você pratica em casa vai para o mundo. Sim. Que a gente pratica em casa, com as pessoas que nós amamos, as melhores coisas. E se a gente ainda não pratica, que a gente possa, né, se empenhar a fazer diferente. Então, acho que tem muita coisa que ainda não faço do jeito que eu gostaria, mas eu estou empenhado lá e gera um desgaste, mas para fazer isso. Então, essas regras precisam conversar, tem que ter significado. E ao ter significado, as pessoas precisam se sentir pertencentes a algo grandioso,
né, que essa organização está disposta a fazer. Cara, é fantástico assim. Eu lembro uma vez um presidente de um conselho de administração de dos meus clientes, ele chegou e falou assim, Wassi, eu não gosto muito de ouvir você. Eu falei, por quê? Porque você entra na mente da gente. Eu falei assim, mas isso não é bom? Eu falei assim, para ele sim, para mim não. Eu falei assim, por quê? Porque depois eu fico remoendo aquilo que você falou. Eu falei assim, mas é exatamente isso. Você só vai conseguir implementar uma cultura, uma gestão de controles internos, compliance, risco, uma questão de governança, se as pessoas entenderem o grau de importância dela no processo. Se ela não entender fazer parte dessa engrenagem, por isso que o livro de controles internos, ele não foi à toa escolhido aquela imagem da engrenagem. Tem um propósito. Eu falo para as pessoas, é igual relógio, se uma daquelas rodaninhas parar, o relógio não funciona mais. É uma engrenagem que todo mundo depende um do outro, ninguém faz nada sozinho, sabe? Então as pessoas, às vezes, eu acho que não é questão só de impor regras, ela tem que saber o porquê fazer aquilo, ela tem que mudar a sintonia dela com o que ela faz no dia a dia, né? Eu falo muito isso em palestra de conduta e ética, assim, eu peço para eles repetirem, né? Porque tem umas frases que eu deixo para o final, né? Faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Repitam. Façam para os outros aquilo que você quisesse que fizesse para você. Aí a pessoa vai, se eu maltratar alguém mal, a pessoa pode também fazer igual, né? Então, a questão entre cultura, ética e espiritualidade. Por favor, meu guru, meu mentor. Vamos lá. Acho que tem. Faço. Vamos pensar no, né, numa cultura que é capaz, né, de valorizar, né, o seu entorno, de você valorizar o que as pessoas têm para oferecer, essa diversidade, que os valores que elas praticam têm a ver com os valores que elas, né, que as pessoas também praticam. E aí quando você olha para o campo ético, eu deixo até, antes de concluir, eu queria fazer mais um comentário aqui, Assi, que quando a gente fala de ética, eu vou usar o termo, né, de uma área que o seu pai trabalhou e que todos nós somos usuários. Seu pai era taxista, não era isso? Sim. Ok? Então, provavelmente a gente pega táxis em vários lugares que a gente viaja, certo? E em toda profissão tem o profissional que ele é errado, o cara que vai querer ganhar em cima. E por que o Uber cresceu? Vamos para por que os aplicativos cresceram? Porque essa classe não era organizada. Então você permitia que o cara que fazia a coisa errada, quantas vezes você foi viajar para um lugar e aí você pagou quanto? 80 pau de táxi, você falou assim, mas era só 20 aqui. E o cara sem nenhum escrúpulo e não tem nenhuma forma de denúncia, porque se fosse se fosse um processo sério, você denunciava, antes de você voltar, o dinheiro estava na sua mão, cara, não tinha o que falar. Uhum. E aí, por que eu gosto de colocar isso? Onde há falta de ética, é um dado de desorganização de uma categoria, Sim. e boa parte dos códigos de éticas de profissão, eles protegem os maus, e isso não poderia acontecer. Sim. Né? Eu acho que ele tem que ter um processo justo, mas ele não pode proteger os maus, de forma geral. Aí você vai em alguns setores, isso é mais gritante, pega até o setor político, um monte de coisa, você vai vendo que isso é uma palhaçada. O que eu acho que é o ponto bacana para a gente olhar, né, de espiritualidade para a ética, para a cultura. Né? Então, falar assim, olha, o que seria ético no mundo de que as pessoas tivessem uma condição digna? Digna. E o que é digno? É inadmissível nos tempos atuais, com a quantidade de coisas de tecnologia que tem a gente passando fome. E não é por falta de alimento, isso já é comprovado, é por falta de logística e de inteligência para fazer isso acontecer. Então, achar que o problema é da África, ou do Brás, ou de algum bairro de São Paulo, ou de algum lugar do Brasil,
é o problema desses lugares? Não é, é nosso. Então, é o que nós estamos fazendo para, de alguma forma, e aí a empresa, e aí quando eu vou chegando na empresa, eu falo assim, qual que é o seu papel na sociedade? Ter lucro é um dos dados de resultados da sua empresa, mas esse não é o principal papel. O lucro é o que vai te movimentar para você impactar mais fortemente o mercado. E aí é lucro para quem? Enquanto a gente começa a olhar, e a gente vem de uma cultura, né, formada ao longo do tempo, de que vai cada vez mais privilegiando algumas coisas, né? Então você pega alguns mercados em que eles cada vez mais têm um nível de lucratividade, aí que você tem os acionistas, os investidores que estão se deliciando com tudo isso, mas alguém está sofrendo um impacto violento de não ser considerado nessa questão. Então, quando fala de capitalismo consciente, quando você fala da espiritualidade, é você olhar, né, o impacto que a sua empresa, porque boa parte das empresas fala assim, eu estou pensando na minha dor, não estou pensando na dor do meu cliente. E você pega alguns mercados que eles não estão nem aí com a dor do cliente, eu quero ter o máximo de lucratividade. Então, vale super a gente olhar para isso e pensar sempre o que nos conecta. Então, no campo da espiritualidade, que eu entendo assim, algo está me conectando ao outro, a esse todo, né, ao que é sustentável nas relações. Então, trabalho numa empresa que oferece um produto ou serviço, está fazendo com que as pessoas façam o melhor uso desse produto ou esse serviço, e que elas estão melhorando também o seu entorno, né, levando em consideração, e aí, de uma forma que eu não preciso matar o outro, né, eu não preciso ser o... E aí tem que fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa, ele é um desafio ainda no nosso mundo, porque as pessoas vão te chamar de bobo, mas você está... Uhum. Ou você pensa ter na sua empresa vários sócios, eu quero que as pessoas cresçam junto comigo. E aí entra um outro ponto que, assim, é a visão, e você pode ser o errado nessa questão. Mas você tem que estar claro de que essa construção da cultura, dos valores que você está trazendo, praticado no seu dia a dia, né? E ele é praticado com quem e onde? Ele é praticado com as pessoas que você cruza no caminho. Sim. E são muitas pessoas, desde o porteiro do seu prédio até o presidente de um conselho de uma mega empresa. Sim. E acredite, um não é melhor nem que um pior do que o outro. Porque aquele presidente do conselho, se não tiver o cara que atendeu bem o cliente lá, e o cara é entregador, e ele nem é olhado, e aí quando tem uma distribuição de lucros, vai tudo lá para o topo e você não sabe a realidade do cara. Sim. Então, quanto que é ético, isso aconteceu numa turma de MBA, né, em Cuiabá, e aí uma engenheira falou assim, olha, meu marido chegou aqui, a gente trabalha com construção, aí ele falou, pô, nós fomos lá na casa do fulano, que é alguém da América do Sul aqui, e aí eu trabalhei há 5 anos, fui lá levar ele na casa dele, aí quando eu chego lá, eu falei, pô, preciso usar o banheiro. Ah, mas não dá para usar o banheiro aqui, mas eu preciso usar. Aí fui lá, não tinha nem vaso, era no chão. Falei, como você não conhece a realidade do cara que trabalha com você há 5 anos, cara? O cara mora na condição mais subhumana. Então, está conectado assim, cara, o que a gente pode fazer junto? Você está construindo um monte de coisa. E se a gente repetir o padrão, né, esse é um ponto importante que esse momento está fazendo. Se repetir o padrão, a gente não muda esse cenário. A gente não muda esse cenário. Então, quando você pega que 3,5% da população mundial tem não sei quantos por cento da riqueza do mundo, e quando você vê um monte de gente passando fome, putz, não dá, é difícil conviver com isso. É difícil conviver com isso. Não sou partidário também do que é igualitário, no sentido, tem que distribuir, não é isso. Mas a pessoa que trabalha na sua casa, está vendo uma condição menos favorecida, o filho dela, o filho dele, tem que ter a melhor escola. Isso ele tem que ter. Ele tem a melhor condição de formação social. Porque que acontece? Acho que essa é uma das coisas que o mundo vai recrutando.
o mundo vai recrutando, as pessoas vão recrutando, e tem um monte de gente recrutando para um monte de coisa errada aí. Porque as pessoas estão lá se dedicando ao trabalho, não vão poder cuidar, às vezes, dos seus filhos, da sua família, alguém vai recrutar. Então, olha o exercício que a gente tem que ter de formação, né, de criar, né, cenários, né, de olhar para o longo prazo, mas a gente precisa realizar alguma coisa agora. A empresa tem que olhar para isso. E é interessante isso que você falou, que me veio aqui à mente, até porque a gente está finalizando aqui. Quando começou a pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para meus clientes dizendo o seguinte: estou aqui à disposição, e se você precisar encerrar o projeto por uma questão de custos, tal, estou à sua disposição, sem problema nenhum. Só que assim, eu preciso de você, você precisa de mim. Tanto que teve cliente meu que reduziu assim 70% dos fornecedores e veio me comunicar. Aí eu já estava pronto para dar tchau, né? Falei, não, beleza. As horas que não consumiu. Não, Assi, você é um dos que ficou. Uau. Porque você na hora. Porque assim, eu dei orientação para boa parte deles, montamos cadernos, e-books, explicando como fazer gestão de crise e tudo, coisas que eles não tinham, né? E é a questão de, às vezes, você entender que é uma parceria, né? É uma via de duas mãos. Você tem que entender que os dois, tal. Ele falou assim, mas agora vai finalizar em setembro o projeto, e a gente pode ser que a gente não renove, assim, só que é o seguinte, vocês não consumiram algumas horas nesse período, então eu continuo com vocês até o final do ano. Então tem uma questão do que é certo da transparência, e aí eu fico sempre olhando para essas questões, se a gente pensa no seguinte, o que a gente está construindo. Então, você tem uma empresa, uma consultoria também tem uma, e tem hora que eu falo para o meu cliente, você não precisa de mim, cara. Né? Então, e aí você tem alguns colegas no mercado, cada um faz, e quantos pousam de que sim, eu sou o cara, e no meu negócio, na minha consultoria, eu falo assim, eu tenho certeza que eu não tenho as respostas para as suas questões, mas eu tenho as melhores perguntas, e juntos nós vamos construir as melhores respostas. Sim. Porque é ele que conhece a realidade. Então, o cara posa, às vezes, com alguns colegas, posa do cara que sabe tudo, não sabe nada, cara, porque a realidade é a casa do outro, quem sabe é o outro, você precisa ajudar ele a localizar boa parte disso e junto construir com ele. Então, muda essa questão. Então, quantas vezes eu já disse não para alguns clientes que não podia atender e que foi super bacana, não, eu atendo, mas eu não entrego, aí eu tenho um mal, então quanto eu estou sustentado por aquilo que eu acredito. E Sim. também o que eu falo para meus clientes logo no início do projeto, eu falo assim, olha, eu quero criar uma condição para você voar sozinho. E quando Sim. você precisar, você me aciona, ok? Mas não criar essa dependência, porque o bom de negócio é legal para mim, mas não é legal para aquilo que eu acredito, para a relação que eu estabeleço. Então, isso é ética, isso também é na espiritualidade no seguinte sentido, quando eu falo de desenvolver potencial, eu preciso desenvolver potencial para as pessoas voarem sozinhas. Para que elas possam me acionar quando elas quiserem, mas que elas não dependam de mim. Você está falando isso, outro dia uma aluna perguntou para mim, né? Pô, professor, você não tem medo de passar o conhecimento? Eu falei assim, não, eu escrevi os livros para não esquecer. Isso aí. Não, tá bom, professor, desculpa, né? Desculpa a pergunta, né? Não, querida, se eu tivesse medo de passar o conhecimento, eu não tinha escrito os livros, né? Eu guardo para mim, é só meu modelo. E é uma questão essencial que as pessoas entendam, né? A gente tem que prestar um serviço para que ele construa o modelo dele e depois ele possa caminhar com as próprias pernas. Mas você não tem medo? Assim, não, porque quando ele precisar treinar alguém, capacitar uma pessoa nova, fazer revisão, ele vai chamar quem? Quem ajudou a implementar, sabe? É essa a questão primordial, sabe? Isso é um valor. Sim, isso é um valor. Para a gente finalizar aqui, sua mensagem final, antes de você passar a sua mensagem final, deixa eu fazer o seguinte, gente. Ó, LinkedIn do Adilson Souza, tá bom? Curtam lá os artigos deles, as coisas deles. Ó, tem a Estação RH, ok? Né? Se você está precisando do direcionamento na sua vida, na sua carreira, quer alguém para dar uma direção, de repente está falando para você, você não está precisando, você já sabe o que fazer,
tá? Ele também vai fazer isso, que eu sei que às vezes eu também já perdi serviço, cara, você não precisa de mim, você já tem isso aí dentro, tal. O YouTube do Adilson Souza também, tá bom? Gente, Adilson, falar por que eu sou seu fã é bobagem, você já deixou bem claro aqui. A sua mensagem final para a gente finalizar isso aqui com chave de ouro, é você que manda agora. Bom, acho que tem um ponto que é fundamental da gente procurar e se empenhar para ser coerente com aquilo que a gente fala, com o que a gente acredita, por intermédio das nossas ações. Eu tenho 2 pensamentos que foram, né, co-criados, e aí a gente fala que nenhum pensamento ele é alguma coisa que você capta do universo para trazer para uma fala. O primeiro deles é de que qualquer um pode duvidar do seu talento, menos você. Então, coloque seu talento à disposição do mundo, ok? E o mundo só merece o seu melhor, porque eu tenho certeza que você quer o melhor mundo para os seus filhos, para os seus amigos, para as pessoas que você ama. E outra coisa que para mim é fundamental é de que a força está na semente. E você é uma semente que tem ideias, tem força para germinar em qualquer solo. O que é comum germina em solo muito bom. Né? Você vai se germinar em qualquer solo porque você tem uma possibilidade de realizar, de colocar em ação essas ideias, né? Trazendo pessoas que vão estar com você para fazer diferente. Então, muitíssimo obrigado. Eu vou deixar aqui meu beijo no coração e abraço, mesmo que algumas pessoas falem que isso é brega, mas eu quero deixar meu beijo no coração e abraço. E quero ter o prazer de tomar, né, um café, seja virtual ou seja tete a tete. Tenho viajado pelo Brasil, pelo mundo, então uma das coisas que tem sido mais prazerosas para mim em tudo isso é de que às vezes eu vou para uma cidade, né, no Brasil, ou para uma capital que eu conheço pouca gente, e eu nunca tenho me sentido sozinho. Acho que esse é um dos dados, né, desafiadores. O Arce que viaja sabe que, putz, às vezes é um processo muito solitário. E aí, uma vez me perguntaram, isso foi recente, Adilson, parece que você teve uma vida interessante. Eu falei, sabe por quê? Porque eu conheci pessoas interessantes. Espero um dia conhecer você. Muito obrigado. Valeu. Bom, falar o quê? Só agradecer e, você segura na linha aí, Adilson, a gente já vai falar. Gente, obrigado por mais esse momento, Adilson. Um beijo no teu coração. Nem aí com o brega, filho. Eu sou brega e chique, nós estamos juntos. Agradeço demais. Você sabe que aqui todo mundo, né, meus filhos adoram você, né? A esposa, a gente aqui tem essa nossa afinidade. Gente, mais uma vez, né, o Marcos Assis convida, está aqui com o Adilson, a mensagem é: qualquer um pode duvidar do seu talento, menos você. Acredite em você, né? Esse é o nosso recado principal. Agradeço a todo mundo. Se alguém quiser mais alguma informação, né, coloca aí embaixo, aí nos comentários, dê o seu curtir. Eu estou quase um youtuber falando sobre essas questões, estou insuportável, não estou me aguentando aqui não. Mas, gente, o canal é para isso. O canal é para isso. Deixa eu aproveitar, já colocando aqui, tem o Instagram que eu sou bastante ativo, que é Adilson Souza Prof, né, e tem mais um canal aí também bastante ativo aqui. Adilson Souza Prof e Souza Prof. Né? Isso. No seu Instagram, espera que eu já vou colocar aqui, porque senão as pessoas depois... Adilson Souza Prof, isso? Tudo junto, tá? Se for para colocar, é só... Lembra, @Adilson Souza Prof, que é o Instagram. E eu tenho colocado algumas mensagens, alguns pensamentos para a gente provocar, para a gente começar o dia. E vai ser um privilégio fantástico. O pessoal da produção aqui já arrumou. Muito bem. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado. A gente se encontra aí. E para o próximo, nós vamos falar sobre gestão humanizada. Se prepare, vem coisa boa por aí, ok? Um beijo a todos vocês e muito obrigado. E uma ótima semana. E vamos que vamos. A gente vai superar tudo isso. Vai dar trabalho, mas a gente vai superar tudo isso. Um beijo a todo mundo.